exemplo, o discurso da Greta esse ano, ela falou muito sobre greenwashing. Ela disse que esse ano a COP já falhou e que é a COP do blá 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 e 2 semanas de autocongratulações e celebração do greenwashing. Então, sobre a Greta, tá? Vou de novo falar sobre a Greta. Eu concordo com o que a Greta fala, mas eu sei ao mesmo tempo que a forma de ela falar não vai chegar em boa parte das pessoas. Vai chegar em quem já concorda com ela. Então, quem já concorda com ela vai achar lindo o discurso dela. Mas, para as pessoas que ela poderia tentar trazer para a causa, ela tá fazendo uma coisa que se chama em inglês de guilt tripping, né? Ela tá apontando o dedo e fazendo a pessoa se sentir culpada. Então, eu não vou dizer que eu discordo da abordagem dela, até porque, como eu disse antes, eu acho que a abordagem dela tem muito a ver com a visão dela de mundo, com a questão de neuroatípica dela e tudo mais. Então, assim, acho que é ótimo porque ela mobilizou a juventude. Mas não tem a sua importância, né? Tem a sua importância, é muito importante, na verdade. Exato. Até porque, para as pessoas mais jovens, a ansiedade climática é real. E é a ansiedade climática e o luto climático. Eu vejo isso, inclusive, dos meus colegas de mestrado. Até porque, assim, os meus colegas de mestrado são mais novos do que eu. E eles meio que caíram um pouco de paraquedas no direito ambiental, assim, diferente de mim, assim, porque eu escolhi estudar isso depois de já ter me formado há um tempo, já estar trabalhando há bastante tempo, né? Eu comecei a trabalhar com direito ambiental e depois que eu resolvi me especializar mais nisso, por gostar mesmo, né? Por ter encontrado minha vocação. Enquanto que alguns dos meus colegas é aquela coisa, né? Tem que escolher um curso. Vou fazer esse daqui, tá na moda. E aí eu começo a perceber que, às vezes, por exemplo, quando a gente teve aula sobre mudança climática, depois, num grupo de conversa, as pessoas estavam realmente ficando deprimidas, assim. Como quem diz assim, um deles chegou a dizer, poxa, hoje foi difícil a aula, assim, né? Uma coisa que, poxa, a pessoa vai para a aula e sai da aula deprimido. Né? Então, eu acho que, inclusive, eu cheguei até a comentar com a organização do mestrado que eu acho que deveria ter uma aula, se não é uma aula, deveria ter pelo menos, sei lá, uma atividade, alguma coisa a ser feita pedagogicamente para tratar da saúde mental dos alunos desse curso. Porque isso afeta mesmo. E eu acho que a força da Greta é falar com essas pessoas. As pessoas que se dão conta que pra gente, né, que tem sei lá, né, eu nasci em 90, mas eu não vou ter o direito de envelhecer como os meus avós puderam envelhecer. Isso é uma realidade. Isso é um fato. Né? Então, aliás, por falar em dados, hoje a gente já está com 1,2 graus mais quente, em geral, do que níveis pré-industriais. As negociações mais otimistas são para limitar em 1,5. A partir de 2 graus, a coisa já começa a ficar muito caótica. E mais do que isso, eu não prefiro nem pensar. E aí as pessoas vão dizer, mas 1 grau não faz a menor diferença. A gente nem sente. Mas a gente está falando de um planeta. Para ter, em média, 1 grau a mais, 2 graus a mais, não significa que vai ser uniformemente distribuído. Significa... Alguns lugares pode ser 5 graus a mais. Mais do que isso, inclusive, para ter uma ideia, e aí eu não sei, tipo, para falar no mérito da questão da mudança climática, eu nem sei se eu deveria, porque, assim, eu não quero deprimir as pessoas também, sabe? Então, tem alguns livros que eu acho maravilhosos, mas eu digo, não lê. Assim, se tu não vai te especializar na área, te protege, sabe? Porque senão, diga... Preciso fazer um comentário sobre essa tua pretensão, eu não quero deprimir as pessoas. Quem passou por 2021 no Brasil, especialmente, mas em qualquer outro lugar do mundo, e não está deprimido, por favor, vá no médico urgente, porque essa pessoa não está bem. Então, fica tranquila, Amanda. Não, mas justamente, poxa, depois desse ano já está todo mundo combalido, né? Saia da caverna, né? Saia da caverna para ir ao médico, porque é o único jeito de tu não estar deprimido é tu não tá tendo contato com o exterior. Né? Não, mas assim, a gente já tá assim por causa da pandemia, sabe? Ainda vai colocar mais um negócio depois.
Bom, enfim. O fato é, a gente não está falando de 1 grau uniformemente, a gente está falando de lugares que vão ter muito mais do que isso, né? Que vão se tornar inabitáveis. A gente está falando de ilhas e até cidades e até alguns países mais insulares que vão desaparecer. Desapareceram, sim. O que vai acontecer com essas pessoas? E outra, e a água potável? E a questão do territorial e os imigrantes? Tipo, a gente já tem hoje uma quantidade razoavelmente pequena de imigrantes no mundo e já está sendo um caos. Quando a gente fala de imigrantes e de refugiados climáticos, é muito mais gente. Então, hoje já se fala dentro do campo de mudança climática em guerra. A gente já sabe que a própria paz vai estar em Mad risco. Max. Sim. Mas assim, como eu falei, eu estou tentando não entrar muito na parte apocalíptica da coisa e manter um certo otimismo. Mas para ver por que a gente deve se preocupar com isso. Por que isso fala da nossa vida também? Por exemplo, para mim já está razoavelmente claro que quem tem casa no litoral tem que vender a casa o quanto antes. Porque senão ela vai se tornar um serviço de snorkeling que vai ter. Eu sei que parece piada, mas para mim, assim, ó, eu tenho isso claramente na minha cabeça. Eu consigo imaginar a vovozinha mostrando de snorkel para sua neta aqui é a casa em que a gente costumava veranear. Mas não aterraram Itapema lá, agora não resolveram isso, o Balneário Camboriú, né? O Balneário Camboriú que aterraram. O Balneário Camboriú. Aterraram, agora tá tranquilo, isso resolve fácil. Pode Cara, fazer assim, mais arranha-céu. Esse lance de Camboriú aí, cara, pra mim é de uma ignorância aquilo ali que eles fizeram. Não sei, que a Amanda até pode nos ajudar. Olha, eu nem vou falar sobre Camboriú porque isso tem processo lá no tribunal, eu não vou falar nada. Isso é uma coisa que assim, não falar, porque 2021 já tá muito grave, né, mano? Pelo jeito. Assim, mas assim, a gente tava falando. Até apagou minha luz. A gente tava falando sobre comunicação, né? Inclusive, a Alessandra ela deixou um comentário dizendo que ela acha que a Greta comunica mais justamente com o pessoal da idade dela ou menos. E eu concordo, eu acho que é bem isso. E a gente tem algumas pessoas que comunicam com faixas etárias maiores, né? E aproveitando esse gancho, tem um livro que é maravilhoso. Eu não sei se tem em português, e esse é o Leon que está querendo conversar, meu gato. Um livro do George Marshall, que em inglês chama Don't Even Think About It. Né? Nem sequer pense, nem ouse pensar sobre isso, né? Que é sobre viés cognitivo em questão climática. E ele fala uma coisa assim, ó, nossa, esse livro foi uma benção. Eu escuto muito livro, né? TDAH, né? Eu acabo fazendo várias coisas ao mesmo tempo, então... Tamo junto. Eu tava ali ouvindo o livro e a cada 10 minutos eu dizia, meu Deus do céu, obrigado por ter escrito isso. Porque foi um alento tão grande, porque ele falou tudo assim, ó, tudo que eu achava de errado na comunicação climática, como, por exemplo, colocar urso polar para comunicar a mudança climática. Não! Assim, ó... Porque isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Porque, ok, os mais ambientalistas, mais assim, hardcore, eles vão dizer que a visão antropocêntrica é errada. E que a gente deveria valorizar a natureza pela natureza. E eu acho isso lindo. Lindo e inocente, né? Naíve. Assim, eu acho, assim, de um tom utópico muito bonito. Mas não menos utópico por isso. Então, assim, eu acho legal preservar a biodiversidade? Acho. Até porque a cura do câncer provavelmente está em alguma planta que a gente já extinguiu, algum animal que a gente já extinguiu, né? Então, assim, toda vez que for tomar, sei lá, um remédio que tem como base uma planta, pensa que se a gente tivesse destruído a biodiversidade, a gente estaria sem esse remédio hoje. Então, inclusive, é por isso que a gente fala que a floresta amazônica ela vale mais de pé do que queimada. Mas, bem, eu acho muito legal esse discurso. Mas ele não é prático, ele não é pragmático. O fato é, num país como o Brasil, a gente tem como culpar uma pessoa que valoriza mais não passar fome do que daqui a 50 anos ter um clima mais estável? Tem
como culpar essa pessoa. Não tem. É por isso que justiça climática é justiça social. Uma coisa é indissociável da outra. Então, a gente não tem como esperar que essa pessoa não vá estar mais preocupada em alimentar o filho dela hoje. Então, quando a gente fala de conscientização ambiental, não adianta mostrar um urso polar. Eu não posso cobrar que uma pessoa se importe com um urso polar. Ela tem todo o direito de não se importar com um urso polar. Mas a distância... Exatamente. Que a pessoa tem do... E os olhos não veem por... Né? É isso. Eu acho que, inclusive, a expressão em inglês é melhor, né? Out of sight, out of mind. Então, assim, que a pessoa que está longe, por que eu vou me importar? Né? Até porque o discurso a narrativa do outro lado é justamente essa. Aqueles ecologistas se importam mais com o urso lá no Ártico do que a criança aqui no Brasil passando fome. E eu tenho como discordar? Não tem como discordar. Então, deixa essa história de mostrar o urso polar. Mostra a criança refugiada climática. Essa é a imagem da mudança climática. Essa imagem não interessa ao sistema capitalista, né, mano? É isso, né? Portinho, na linha do que tu está falando, eu achei linda a frase da Amanda, do ponto de vista do poder de conscientização que ela poderia provocar. Eu coloco no condicional, que é justiça climática é justiça social. Nós temos e é frase absolutamente verdadeira, profunda e tocante. O problema é que nós vivemos um país em que a justiça social, muitas vezes as pessoas sequer defendem justiça social. E, portanto, se estão despreocupados com a justiça social, tanto quanto mais despreocupados com a justiça climática, né? Então, a situação é grave, é draconiana, eu diria, mas essa tua frase é marcante para mim, realmente. Sim, e tem toda uma outra questão, é um assunto muito longo esse de justiça climática, porque quando se fala de justiça climática, é abrir a caixa de Pandora, porque a gente pode falar, por exemplo, sobre, voltando para a COP, daria para exigir do mesmo nível a Inglaterra, a China, os Estados Unidos, aliás, eu vou até tirar a China dessa história, a Inglaterra, os Estados Unidos, a França, a Alemanha, em oposição ao Brasil, ao Uruguai, à Argentina, aos países africanos. Tem como? Não é só uma questão de dívida histórica, tem toda uma questão de justiça climática que é muito complicada. Dentro de cada sociedade, mas também a nível global, entre os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos. E aí? Né? Qual é a solução? Eu não tenho. Eu estou aceitando sugestões. Né? Mas a gente pensa sobre. No capitalismo, que pena que não temos a companheira Carla aqui, né? Que é a mais genuína comunista do grupo. No capitalismo, não... Sim, por isso que se fala muito aqui na França sobre décroissance, né? Decrescimento. Dizendo, justamente questionando, por que a gente toma isso como garantido, como básico, como princípio da nossa sociedade que tem que continuar crescendo? Existe uma expectativa, existe um direito à expectativa de continuar crescimento? Entra em conflito com a própria natureza da sociedade capitalista, isso, né? Então, a gente entende que é só para cima que vai. E aí eu vou botar mais lenha nessa fogueira, que isso tem a ver com a minha pesquisa. Amanda, essa expressão para um ambientalista é uma expressão muito perigosa. Ai. Bom, ok. E quando a gente fala da digitalização do mundo, como é que fica? Aí o negócio fica mais doido ainda. E é justamente por isso que eu me interesso tanto sobre esse tema, e é por isso que eu tô tão animado de fazer pesquisa sobre esse tema. O meu tema de dissertação de mestrado
é mudança climática e novas tecnologias. Estamos aqui cheio de bens escassos, fazendo os computadores pelos quais a gente fala funcionarem. Né? Não só isso, tem toda a questão também da energia que eles consomem. E quando a gente pensa em blockchain e em criptomoedas e em toda essa reorganização da sociedade com base em um outro sistema de informação, a gente não sabe qual vai ser. A gente não tem elementos ainda para saber. E como é que fica o direito nessa história toda? Como é que o direito vai se adaptar? Tu quer falar em direito ainda? Bom, o que eu posso fazer? Eu sou jurista. Não, exato, não é, não, a crítica não é a ti, é a sociedade. A gente quer ainda que a sociedade pense no direito de quando chegarmos. A gente não quer que a sociedade pense, o jurista quer pensar para saber se ele ainda vai ser relevante nesse futuro, ou se a gente vai ser totalmente descartado. Essa é a questão. Não é só qual o direito, mas como o direito vai sobreviver.